Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. As crianças, então, vão saindo, né? Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Eu tenho conversado com as pessoas, muito mais pelo telefone, por causa dessa quantidade de contaminação que nós estamos aqui em Poços de Caldas. Mas pessoas estão com pânico, pessoas estão sem esperança, pessoas estão literalmente doentes, fisicamente, emocionalmente e alguns já passando para mentalmente. O que está acontecendo? Eu não posso afirmar, mas eu creio que nós temos deixado de olhar para a palavra do Senhor e não temos andado com o Senhor como deveríamos. Porque nesse tempo de crise, de dor, de perdas, nós temos perdido pessoas ao nosso lado. Isso dói, isso machuca, isso realmente nos deixa desconfortáveis, abatidos. Isso é humano, isso é do homem. Realmente a morte, ela vem para roubar. Mas nós somos a igreja do Deus vivo. E o mundo está olhando para nós, para talvez fazer o que nós fazemos. As pessoas que nos conhecem, sabem que nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, elas têm nos ligado e passado mensagem: ore por mim, ore pela minha família, eu estou perdendo aqui um ente querido. Hoje eu vi à tarde uma chamada de urgência no YouTube daquele prefeito que morreu, jovem, 41 anos, e eu vi o seu filho, parece que 15 anos, abraçado no corpo do pai ali. E isso realmente machuca, isso realmente desgasta, angustia. Mas nós temos a Cristo, nós sofremos essa dor, nós sofremos a dor da separação também, mas nós temos uma esperança viva, nós seremos ressurretos para gozar na eternidade com Cristo. E parece que a igreja está deixando de viver isso. Então eu não estou cobrando que ninguém seja forte. Eu também, essa semana, eu perdi um conhecido que eu admirava muito, o dono da loja ali de agropecuária, da Marechal, cheio de vida. Eu conversei com ele alguns dias, ele cheio de vida. E quando vê, a minha esposa falou: quem morreu, o Humberto morreu. Quer dizer, ele estava bem alguns dias e de repente está morto. E tem os projetos, tem vários funcionários ali que dependem, e isso realmente mexe com a gente. Mas até para isso, nós temos que levar uma palavra de conforto. E preste atenção no que eu estou te dizendo agora. O mundo está olhando você. Como você está reagindo diante das mesmas coisas que eles estão passando. Para saber como eles devem agir também. Talvez para falar: eu quero ser forte como esse cristão. Eu quero ter a mesma resposta que esse cristão tem. Mesmo sem conhecer o Deus que nós servimos, Ele conhece você que serve a esse Deus. E eles estão buscando inspiração em cada um de nós. E talvez o nosso testemunho tenha abatido mais ainda eles. Então eu quero chamar a atenção para que você venha comigo em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, para que nós possamos nos fortalecer em Cristo e buscar a direção no Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera.
pelo que isto lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele, está escrito que foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém. Senhor Deus, nós queremos buscar no Senhor uma postura de vida que nos conforme ao Evangelho de Cristo. Senhor Deus, nós temos talvez sofrido mais influência do mundo, dos costumes, das palavras e dos pensamentos do mundo, do que da tua própria palavra. Nos perdoa, porque o Senhor não nos chamou para tal. O Senhor nos chamou para ser conformados a Cristo pela santificação através da tua palavra e viver e servir de inspiração para um mundo que está morto nos seus delitos e pecados, que jaz no maligno. Senhor Deus, no nome de Jesus, que essa igreja possa brilhar lá fora, no sentido de mostrar Cristo através das suas ações, das suas palavras e nos seus pensamentos, que as pessoas possam buscar inspiração em cada cristão dessa igreja e encontrar a viva esperança em Cristo Jesus através do procedimento correto, de acordo com a tua santa e plena vontade. Senhor Deus, o mundo carece de salvação, o mundo carece de Cristo Jesus. Senhor Deus, tem misericórdia e faz um milagre nessa igreja para louvor da tua glória. Amém. Esperar contra a esperança. Essa talvez é uma frase que nos traz a pensar como tem sido a nossa vida. Quando nós falamos de esperança, é alguma coisa que nós esperamos, que ainda não ocorreu. E a maioria das coisas que nós esperamos, pode ser que não ocorra. Mas a esperança em Cristo não falha. Porque Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O mundo vive por vistas, o mundo vive pelo que vê. Por isso o mundo está tão doente com essa doença. Tem pessoas que estão adoecendo antes da doença chegar. Elas estão perturbadas. O mundo vive o palpável, que se pode atingir pelas mãos humanas, então ele não acredita na impossibilidade, que o nosso Deus é um Deus que está acima de toda e qualquer impossibilidade. Porque Ele tenta fazer com as próprias mãos, eles tentam ser o máximo capazes para fazer, e aquilo que foge das suas mãos eles não creem. O mundo tem uma vida totalmente sem esperança na eternidade. Veja bem, alguns que falam de Cristo sem conhecê-lo, falam de Cristo quase que duvidando. Falam de Deus, mas se tem uma eternidade, se tem outra vida. Eles mesmos questionam, eles falam de um Deus que eles acreditam que existe, mas não o conhecem e não vivem para a glória dele. E a igreja? Como a igreja tem caminhado? Essa é a grande pergunta hoje. Você vive a esperança das promessas do Senhor? Ou você está vivendo aquilo que você é capaz de fazer? Meus irmãos, essa palavra aqui, ela se trata da justificação pela fé e não pelas obras. Mas nós vamos extrair para nós hoje algumas lições para o nosso caminhar, ser um caminhar olhando para Cristo Jesus e não para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu tenho estado preocupado, porque há dúvida no coração de muitos que estão na igreja do Senhor e que confessam Jesus como Senhor. A primeira coisa que eu extraio para a lição da igreja hoje: Abraão não olhou para as possibilidades humanas. A palavra diz que Abraão esperou contra a esperança. Quer dizer, em tudo aquilo que o homem acha que pode conseguir, não havia nenhuma perspectiva para Abraão nesse tipo de olhar. Abraão, ele apenas creu no Senhor. É interessante que as pessoas, elas olham para Abraão e falam: Abraão é abençoado. Eu quero ser a geração de Abraão porque Abraão foi abençoado. Espera aí. Abraão foi obediente antes de ser abençoado. Abraão vivia num lugar onde havia idolatria, onde havia perdição. O Senhor o buscou e disse: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Em resumo, Abraão,
contrata o seu caminhão de mudança, põe a mudança e sai da tua parentela, desse lugar que você vive. Outra, eu não vou dar o endereço. Vai caminhando pela fé. Então nós precisamos entender isso. Nós estamos esperando coisas aqui. Nós estamos esperando coisas palpáveis. Enquanto o Senhor nos chamou para algo muito maior. O Senhor nos chamou para viver para Ele. E vivendo para Ele, nós vamos caminhar dessa mesma maneira. Esperando contra a esperança, ele creu. Abraão não foi abençoado para ir, ele foi obediente em primeiro lugar. É muito difícil hoje uma pessoa tomar uma decisão dessa. O Senhor me chamou, eu vou pôr a mudança no caminhão, mas não sei para onde, mas o Senhor mandou que eu vá. E eu vou pela fé, e vou obedecer, eu creio no que Ele está me chamando para fazer. Então nós precisamos começar a obedecer ao Senhor em toda e qualquer circunstância. Nós queremos experimentar coisas grandes de Deus, mas nós não queremos uma vida com Deus. Nós queremos experimentar os milagres de Deus, e Ele tem realmente feito milagres ainda hoje, Ele é o mesmo Deus. Mas nós não queremos nada com o Deus do milagre. Meus irmãos, Abraão não olhou para nenhuma possibilidade. Muito pelo contrário, todas as vezes que o Senhor chamou para causas difíceis. Veja bem, capítulo 15 de Gênesis, o Senhor falou, olha, sai da tua tenda, olha as estrelas, vê se você pode contá-las, assim será a tua descendência. A mulher era estéril, ele já era avançado em idade. Esperar contra a esperança é crer que o nosso Deus está à frente. É crer na palavra do Senhor e não duvidar. Semana passada eu falei aqui sobre isso, domingo. Que as pessoas às vezes falam, eu não quero o teu Deus, porque Ele manda matar homens, mulheres e crianças. Mas esse nosso Deus é justo. No dilúvio Ele matou homens, mulheres, crianças, pessoas com necessidades especiais, animais, mas Ele preservou 8. E Ele é um Deus justo. E esses 8 também não mereciam, pelas suas obras, serem preservados. Mas a graça do Senhor foi derramada sobre a família de Noé. E Noé estava na arca. A arca quer dizer a segurança em Jesus. Então nós precisamos experimentar coisas grandes do Senhor. Mas nós precisamos crer no Senhor. A palavra também diz que o Senhor, então, diz a ele, olha, você vai ser pai de multidões, assim será a tua descendência. Aí diz no versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta toda a impossibilidade que tinha no seu corpo, no seu físico, no seu tempo. Meus irmãos, andar com Deus plenamente na vontade de Deus. É isso que Ele espera de nós. Que nós andemos plenamente na sua vontade. Veja bem, nós muitas vezes falamos, será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Mas nós deveríamos falar, será que estamos andando plenamente na vontade de Deus? Esse deveria ser o nosso questionamento. Às vezes as mães chegam até mim e falam, mas o que eu fiz para meu filho ser assim? Eu falo, eu não sei, eu não vivi dentro de sua casa. Mas certamente nós erramos com os nossos filhos. Oramos menos do que deveríamos orar por eles e com eles. Eu estou dando um exemplo. E normalmente nós queremos transferir a culpa para o Senhor. Eu fui ótimo, o Senhor errou. Não, nós não temos andado na plena vontade de Deus, que é fé exclusivamente nele. Meus irmãos, aí você diz, mas a fé vem pela palavra. Amém, pela palavra de Deus. Então nós temos que ler a palavra de Deus, observar, meditar e praticar a vontade de Deus. E o nosso coração vai se tornar cheio de fé. Quanto mais eu leio, mais eu medito, mais eu estudo, mais eu aprendo
aplico a palavra do Senhor, mas meu coração é conformado ao Senhor e, ao mesmo tempo, é dependente exclusivamente do Senhor. E eu creio, eu passo a crer cada dia mais e não vou enfraquecer na fé. Por isso, a fé de Abraão aumentava dia após dia. Meus irmãos, você tem enfraquecido na fé? Muitas vezes eu estou enfraquecido na fé. Talvez você não esteja, mas então olha para quem normalmente está. Por quê? Porque Deus mudou? Não. Porque eu não estou plenamente na vontade de Deus. Talvez isto esteja acontecendo com você. Eu quero ser um homem cheio de fé. Aí você, mulher, diz, eu quero ser uma mulher cheia de fé. Então, alimente-se da verdade. Medite. Clame ao Espírito Santo para te revelar a verdade da palavra de Deus. E agora, saia e pratique a verdade do Senhor. Recomendo a vocês que assistam um filme. Até passei para alguns irmãos aqui ontem na Netflix. É a continuação do Invencível. Tempo de Remissão. Saiu em 2019. A conversão de um homem que viveu num campo de batalha dos japoneses e ali ele foi preso. E ele foi muito judiado. E a vida dele, enquanto não teve Cristo como Senhor, foi uma vida amargurada de falta de perdão. Assista, você que tem, assista. Meus irmãos, é maravilhoso você ver o que Deus faz no coração de um homem. Um homem é transformado no Senhor. Um homem é regenerado na palavra do Senhor. E as ações são totalmente diferentes. Aquele homem que bebia, ele chega e põe as suas garrafas de bebida que estavam escondidas no seu lar, toda na pia para vazar e ir embora. É nova vida, meu irmão. É nova vida em Cristo Jesus. Aconteceu. Deus entrou naquele coração. Ah, irmão, eu estou me libertando aos poucos. Então você não é liberto. É lógico, tem muita coisa que a palavra vai te elucidar. Olha, você está fazendo coisas ainda equivocadas. Você não sabia. Olha, a palavra me elucidou, agora eu paro. Mas esse homem, ele foi tocado. E é verdade a história desse homem. E eu falo isso. Aconteceu comigo. Há 15 anos, 16 anos atrás. Jesus comprou a minha vida. E mudou a minha história. Não porque eu era bom. Eu era o pior. Mas ele resolveu me salvar. E eu louvo o nome dele por conta disso. Porque ele me buscou no meio da perdição. Dentro de uma igreja evangélica. De terno, com a Bíblia. Cheio de atividades dentro da igreja, de cargos, mas totalmente perdido. Então eu quero que você experimente viver sem enfraquecer na fé. Para isso você precisa se alimentar da palavra, você precisa meditar na palavra e você precisa praticar a palavra. Lembra a palavra que eu comecei aqui no começo? Obediência. Eu aprendo também que Abraão não duvidou da promessa de Deus, versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. A fé o fortaleceu. Meus irmãos, por que nós duvidamos? Nós cantamos hoje aqui, vem o Senhor minha vida oferecer. Será que viemos mesmo oferecer a nossa vida ao Senhor? Será que nós temos oferecido a nossa vida ao Senhor? Nós cantamos da promessa do Senhor. Deixou o céu e morreu em nosso lugar. Então seja exaltado quem? O nome do Senhor. Então se tudo der errado, temos a esperança em Cristo Jesus. Temos a promessa de Deus, que todo aquele que crê será salvo. Não será confundido no último dia. O que não crê já está condenado.
A promessa também para o que não crê. Deus amou o mundo e enviou o seu Filho amado para morrer em meu lugar, no seu lugar. É uma promessa de Deus, que Ele será conosco a todos os dias até o fim do tempo. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quando ele estava para ser morto, ele falou: eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo que vai consolar vocês. Então nós temos ricas promessas, imutáveis promessas, grandiosas promessas e eternas promessas, que Ele um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Mas nós queremos aqui, nós estamos agarrados aqui. Então nós passamos a duvidar. Abraão não dependia de seus sentimentos, ele confiava no Senhor e pronto. Abraão demorou 25 anos para ter o filho da promessa. E quando ele teve o filho, que seu filho fez ali mais ou menos entre 12 e 14 anos, o Senhor falou: Abraão, eis-me aqui. Pega teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e oferece em sacrifício. O que ele fez? Senhor, mas esse eu não. Então manda o Ismael, que é o filho bastardo. Não. Ele pegou o fogo, ele pegou a lenha, ele pegou a faca, ele arriou o jumento, pegou um servo dele, subiram. E 3 dias ele caminharam até o monte que o Senhor tinha. E lá ele amarrou o seu filho. E lá ele ergueu o cutelo para matar o seu filho. Por quê? Porque ele jamais duvidou das promessas do Senhor e jamais desobedeceu o Senhor. Meus irmãos, será que nosso filho, no nosso coração, é mais importante que Deus? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Será que ama mesmo? Será que ama mesmo? Abraão amava mais a Deus do que a seu filho. Ele levou com tranquilidade, porque ele creu. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, se não me engano. Ele creu que Deus poderia ressuscitar seu filho. Então ele cria incondicionalmente no poder de Deus. Ele não era levado por sentimentos. Me arrepiou, eu quero ir no culto que arrepia. Toma choque em casa, meu irmão. Para quem culto que arrepia? Esse negócio é perigo. Você tem que ir no culto que a palavra é liberada e ela bate no seu coração e produz efeito. Meus irmãos, tem mais uma coisa que eu aprendo aqui, versículo 21. Abraão era convicto da soberania e do poder de Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Veja bem, hoje há um engano no meio da igreja, que aquele negócio Deus mandou te dizer. Não estou falando que Deus não possa agir dessa forma, mas muitas pessoas têm usado o nome de Deus para trazer uma palavra que você goste. Então eu não estou falando que todas as vezes é assim, mas do que eu tenho visto tem sido bastante assim. Agora, se foi Deus que realmente deu essa palavra, vai cumprir. Vai cumprir. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem deu essa palavra? Deus. Crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Quem deu essa palavra? Deus. Então pode crer que Ele é poderoso para fazer cumprir. Dessa maneira que Ele falou. Então eu quero que você entenda qual é a sua convicção quanto à soberania e o poder de Deus. Eu acredito que Deus todas as coisas pode. Amém. E quanto tempo você tem orado? Eu acredito que Deus é um Deus soberano. Amém. Quanto tempo você tem estudado a sua palavra? Porque você, um Deus soberano, que te ama, que te salvou,
Você deve amá-lo. E você amando, você quer conhecê-lo. Isso é uma coisa tranquila de você entender. Lembra quando você ainda não era casado, mas que você conheceu a sua futura esposa? Você queria conhecê-la, estar junto, ouvir a voz. Você tinha prazer, não é? Os mais novos, aí o telefone, discado. Os mais velhos, telégrafo, né? Telegrama. Fumaça, sei como, mas de algum jeito você queria conversar. Queria estar perto. Aí eu amo a Deus. Não quero a palavra dele. Minha Bíblia é para não voar papel da mesa. Que isso? O que está acontecendo conosco? Talvez por isso nós estamos assim, um pouco fracos. Para ser modesto, né? Para ser tranquilo com a igreja, um pouco fracos hoje. Onde era para nós estarmos ousados, falando de Cristo e mostrando Cristo, orando pelas pessoas que estão abatidas, que estão sem esperança, nós não estamos tão convictos assim, nem da soberania e nem do poder de Deus. Meus irmãos, Deus governa. O mundo tem, parece que 3 milhões de mortes, segundo estatísticas dessa doença. Nenhuma delas escapou à soberania de Deus. Tudo está no controle de Deus. Deus tem poder para estancar essa pandemia hoje, se for da sua vontade. Por isso que quando eu oro e você ora, você suplica e não determina. Porque você suplica e depois você fala, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Porque Jesus também orou assim. Quem sou eu para fugir desse tempo de oração, dessa maneira de orar? Então eu e você precisamos estar convictos de que o nosso Deus governa e tem poder, para que nós possamos levar aí fora uma mensagem ousada de Cristo Jesus. Um testemunho coerente de Cristo Jesus. Um testemunho que vai impactar vidas e chamar essas pessoas para olharem não para nós, mas para Cristo Jesus. Eu aprendo também que Abraão foi justificado porque creu. Versículo 22. Pelo que isto foi também lhe imputado como justiça. Eu explico isso aqui quase todos os cultos. Você não é salvo porque você é bom. Você continua ruim. A vantagem é que Deus abriu os teus olhos e você creu. E pela fé você confiou plenamente no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E Ele o justificou. Ele pagou pelos seus pecados naquela cruz. Ele rasgou o seu escrito de dívida e Ele cravou na cruz do Calvário. Não é porque você ficou bonzinho e você merece salvação. Nem eu, nem você merece a salvação. Mas porque cremos, pela fé que Ele derrama sobre as nossas vidas, a sua palavra vem, nos coloca no coração e essa fé é um veículo. Nós não somos salvos por ela, nós somos salvos pela justificação através da fé em Cristo Jesus. Então é maravilhoso demais. Abraão foi justificado não porque ele era bom, porque ele era obediente, porque ele levou seu filho, não. Ele foi justificado porque ele creu. Então nós precisamos de ler a palavra, reler a palavra e buscar entendimento da palavra para que a nossa fé, cada dia mais, esteja somente em Cristo Jesus. Nós estamos esperando providência de todos os lados. Nós temos que esperar no Senhor em primeiro lugar. E Ele pode usar os lados quando Ele quer. Ele usa o que Ele quer. Abraão foi justificado. Abraão também tinha um escrito de dívida. E foi cancelado por Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Esse é um grande consolo. Pô, mas eu sou ruim e ainda posso ser salvo? Sim. Mas eu fazia isso, ainda posso ser salvo? Sim. Porque o mérito não vai estar em você. Você já está condenado, mas Cristo pode te salvar. Creia no Senhor Jesus. Aí eu não acredito que aquele homem vai ser salvo. Vai. Esses dias um primo meu de sangue falou, olha, um político tal, esse não vai ser salvo, nunca. Eu falei, você não conheceu Manassés, o rei Manassés. Estude sobre o rei Manassés. Queimava os próprios filhos em oferenda aos deuses existentes. Então eu quero que você entenda. Graças a Deus a salvação não está em nós, está em Cristo. E Ele é cheio de misericórdia. Ame-o, busque amá-lo. Eu aprendo também que a justificação pela fé é para nós no tempo que se chama hoje também. Então quer dizer, as portas da salvação estão abertas. Basta você crer no Senhor Jesus e Ele te justifica. Crer não é acreditar, mas é entregar toda a sua vida aos seus cuidados. É a mudança de mente que leva à produção diferente. Então a nossa mente foi mudada. Se a nossa mente só for mudada e eu continuar com as mesmas atitudes, eu me tornei um religioso. A minha mente vai ser mudada pelo poder do Espírito Santo e as minhas atitudes serão totalmente diferentes. Elas serão cheias de observação à palavra do Senhor e amor por Deus. Agora eu faço e procuro fazer aquilo que Deus ama que eu faça. Meus irmãos, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Essa mesma justificação vem a nós, hoje. E até a segunda vinda do Senhor Jesus, a porta da graça estará aberta. Então, o seu filho que ainda não se converteu, ore por ele. O seu cônjuge que ainda não conhece Jesus, ore por ele. O seu neto que ainda não conhece Jesus, ore por ele. O seu vizinho, ore por ele. O seu colega de trabalho, ore por ele. Para que ele tenha a revelação de Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje há tempo de salvação. Mas nós deveríamos estar muito mais comprometidos com a oração. Porque pior que a pandemia do Covid é a pandemia do pecado. O mundo está entregue ao pecado e cada dia mais. Os governos estão colocando medidas que são contrárias à palavra do Senhor. O Chile está fazendo agora uma nova constituição contra a palavra do Senhor, com costumes ou com o politicamente correto, com comportamentos que o Senhor abomina. Nosso Supremo está no mesmo caminho, nosso Congresso no mesmo caminho. Nós temos que orar pelos irmãos que estão lá, que vão gritar e falar, não faça dessa maneira. Mas tende a piorar cada dia mais. Isso é bíblico. Pandemias, tremeu a terra ontem lá no norte. Vocês estão sabendo, não é? O que está dizendo isso? O tempo tem sinais. Irmão, estou preocupado, será que amanhã isso não cabe a nós? Um dia para o Senhor é a mesma coisa que 1000 anos. Nós não sabemos se é hoje, se é daqui a pouco, daqui 1 mês, daqui 10 anos, 100 anos, 1000 anos, não sabemos. Vamos viver para o Senhor. Mas os sinais são evidentes. Fome. O amor se esfriando. Pais contra filhos, filhos contra pais. Está cada dia mais evidente. Há de se cumprir. É urgente. Precisamos falar de Cristo para as pessoas. Precisamos mostrar Cristo para as pessoas. Época boa é essa, o povo está carente, o povo está com medo, o povo está com pânico. Vá até eles com a mensagem da cruz. Meus irmãos, Cristo foi entregue pelos nossos pecados, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A obra completa. Ele foi à cruz pelos nossos pecados e ressuscitou pela nossa justificação. Então, a obra está completa em Cristo. Você não pode fazer nada pela sua salvação, só crer no Senhor Jesus. A obra dele é perfeita e completa. Você não precisa pôr uma cruz nas costas e sair arrastando pela estrada. Tem uns que são tão ruins de serviço que nem põem rodinha atrás na cruz, né? Não tem mesmo?
O Senhor não se agrada nesse tipo de sacrifício. Leia o Salmo 51. O Senhor não se agrada em sacrifício, senão eu tos daria. Mas o Senhor se agrada em coração quebrantado e contrito. Coração humilhado e arrependido na sua presença. Meus irmãos, Cristo foi entregue. Quando você participa da celebração da ceia do Senhor, eu sei que passa alegria, porque Cristo morreu por você. Mas deveria passar em nós também um pouquinho, ou bastante, de uma reflexão sincera pelo nosso pecado ter provocado isso a Cristo. Tem gente que fala, eu não tomei a ceia, pastor, e agora eu estou em pecado. Não, não é isso, você não tomou esse mês, você estava doente, você não pôde, tal, trabalho. A ceia é uma celebração em memória. Cristo não está no pão, não está, mas você traz à sua memória a gloriosa obra de salvação. Meus irmãos, então como é que nós vamos aplicar isso nas nossas vidas? Com um comportamento idôneo. Com um comportamento que vá mostrar às pessoas que o fruto do Espírito está em nós. Se você é salvo, verdadeiramente salvo, o Espírito Santo habita em você. E o fruto do Espírito, quando ele realmente controla as nossas vidas, tem alegria no nosso coração, tem paz, tem bondade, tem longanimidade, que quer dizer paciência, mansidão, domínio próprio, amor, fidelidade, benignidade. Por isso você conhece o crente mais pela sua reação do que pelo seu discurso. Porque discursar é fácil. Eu vir aqui à frente e falar com vocês como vocês devem ter suas vidas é fácil. Mas eu preciso praticar isso em primeiro lugar. E esse que é o problema. A prática é mais complicada, porque nós temos barreiras. Mas um coração controlado pelo Espírito é dessa maneira. Então não deixe de entender que crer no Senhor Jesus é esperar contra a esperança. Eu não sei se amanhã eu vou estar entubado, ou morto, ou com alguma sentença de morte. Mas enquanto eu viver, eu preciso viver para a glória do Senhor. E você é a mesma coisa. Se nós formos parar num hospital e nós ainda tivermos como formar o pensamento e soltar as nossas palavras, nós precisamos pregar para as pessoas que estão cuidando de nós lá, ou para as pessoas que estão junto conosco no quarto. Nós não podemos perder tempo. Abraão não perdeu tempo, o Senhor chamava, ele falava, eis-me aqui. Se amanhã nós formos colocados num leito de UTI, peço a Deus que não aconteça isso, mas se for do consentimento dele e da soberania dele que nós estejamos lá, nós precisamos pregar para aqueles intensivistas que só Jesus Cristo é Senhor e que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que se nós partirmos, nós partiremos com o Senhor. E isso para nós não é nenhuma decepção. Eu sei que nós queremos ficar mais um tempo, mas se nós partirmos, nós temos que pregar para as pessoas que é a nossa volta para casa. Ah, irmão, isso é muito difícil. É porque os nossos olhos estão aqui. Quando os nossos olhos estiverem em Cristo, e quando nós realmente confiarmos nas suas promessas, nós estaremos destemidos para com a morte. Destemidos. Meus irmãos, Abraão não tinha Deus como um doador de bênçãos, como um Papai Noel celestial. Abraão tinha Deus como Senhor da sua vida. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, quer dizer, o pastor coordena as ovelhas, leva as águas de descanso, leva as pastagens verdejantes, cuida dele, e quando ele está no vale da sombra da morte,
ele não temerá mal algum. Por quê? Porque o Senhor está com ele. Assim é o verdadeiro pastor de ovelhas. E Deus é um verdadeiro pastor. E Jesus é um verdadeiro pastor. Então nós podemos descansar em toda e qualquer circunstância, meus irmãos. E nós somos uma igreja. E se uma hora o meu pensamento não estiver dessa maneira, você que me ama em Cristo Jesus, vai chegar e falar: ei, venha cá, irmão Pedro, venha cá, vamos ler de novo Romanos capítulo 4. Vamos ler o Salmo 23. Você precisa crer de novo. E aí nós vamos juntos nos edificando com a palavra do Senhor. Por isso é gostoso congregar. Por isso é bom estar com o irmão no templo. Porque um ora pelo outro, um exorta o outro em amor. E todos juntos crescemos na palavra do Senhor. A palavra chama isso de um corpo bem ajustado, está lá em Efésios capítulo 4. É como a engrenagem de uma máquina. Se faltar um dente, pula, né? Destrói a máquina. Mas quando ela está perfeitinha, está bem ajustada. Então eu quero que você entenda isso. Por essa fé genuína, e somente em Cristo ele foi justificado. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus nos conduza em ousadia essa semana. As pessoas estão desesperadas lá fora. E você tem Cristo. Leve a palavra de Cristo a elas. Ame-as a ponto de orar por elas. Você que vai trabalhar amanhã na sua empresa, essa noite, ore pelos seus colegas de trabalho, pelo seu patrão. Ore. Ore para que eles possam ser elucidados pelo Espírito Santo a respeito de quem é Deus verdadeiramente. Isso vai durar a eternidade. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque pela tua misericórdia, mais uma vez, nós nos encontramos nesse tempo de adoração. Isso foi maravilhoso, Senhor Deus, porque nós pudemos rever os irmãos, e é gostoso estar congregado, Senhor Deus. É um presente de Deus estar congregado, Senhor Deus. A tua palavra diz que nós não devemos deixar de congregar, Senhor Deus. E nós sabemos, Senhor Deus, que tudo isso deve ser para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós queremos pedir a tua bênção sobre aqueles irmãos que não estão aqui, sobre os nossos pastores que não estão aqui porque estão em quarentena em casa por causa da Covid. Mas que eles recebam também da tua palavra, do teu amor, do teu cuidado. Nós pedimos por esses irmãos que estão acometidos de enfermidade, a família da irmã Hilda, a Jo, que também está passando por um resfriado, nós não sabemos o que é, Senhor Deus. Outros irmãos, Senhor Deus, que não me vêm à mente agora, mas o Senhor conhece cada um deles, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, faz uma obra nessa igreja, Senhor Deus. Se algum coração aqui hoje ainda não te conhece, tu és o Deus que pode convertê-lo, Senhor Deus. Tu és o Deus que pode transformar e que ele possa glorificar o teu santo nome, onde quer que ele ponha a planta dos seus pés, Senhor Deus. Tenha misericórdia da nossa nação, Senhor Deus, porque a nossa nação tem voltado as costas para o Senhor. Senhor Deus, nós queremos sair daqui e mostrar Cristo para as pessoas, então nos perdoa e nos leva ao centro da tua vontade, Senhor Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. No nome de Jesus Cristo, que a tua igreja possa descansar no Senhor. Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor poupe vidas, Senhor Deus, que essa doença tem levado, e outras doenças tem levado, Senhor Deus. Nós pedimos que o Senhor poupe a nossa nação desses dirigentes que têm tomado decisões equivocadas, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, as leis que têm sido feitas, Senhor Deus, que vão contra a sua palavra, Senhor Deus. Perdoa, Senhor Deus, muda o coração desse povo, Senhor Deus. No nome de Jesus Cristo, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, Senhor Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, consolação e comunhão do Espírito Santo seja derramada sobre a igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.